Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, o canal da partilha da Palavra de Deus. Estou aqui nessa manhã, mais uma vez, para poder abençoar a sua vida e transmitir para você aquilo que de Deus eu tenho recebido. E hoje eu vim trazer uma palavra aqui para fortalecer a sua vida, para reanimar a sua esperança, para que todos os seus passos possam ser conduzidos pela Palavra de Deus. Jesus, ele é a própria palavra e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é através dele que nós chegamos à vitória na nossa vida em todas as áreas. A palavra de hoje se encontra em São Lucas, no capítulo de número 7, dos versículos de 11 até o versículo de número 17. E o título dessa palavra é O Filho da Viúva de Naim. Diz assim a palavra: No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é uma palavra muito rica. A gente vê Jesus novamente em movimento, sempre em busca de libertar, de salvar, de ressuscitar. E nessa passagem de hoje nós vemos Jesus realizando uma ressurreição. Nós vamos entender o cenário primeiro, o que aconteceu aqui. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele chegava então com seus discípulos. A palavra do Senhor fala que ia muito povo com ele também. E de repente eles deparam com uma outra procissão de gente. Essa procissão de gente, eles estavam levando um defunto a ser sepultado. Aqui nesse momento nós já nos deparamos com a seguinte situação. São duas procissões se encontrando. Eu vou chamar a procissão que estava com Jesus a procissão da vida. E a procissão onde estava o filho único dessa viúva como a procissão da morte. Pode ter certeza que lá na procissão de Jesus tinha alegria, felicidade, as pessoas estavam alegres de acompanhar o mestre. E aqui na procissão do sepultamento desse filho único dessa viúva, com certeza havia dor, havia tristeza. E a gente se depara com uma situação aqui complicada. Porque essa mulher, além de ser viúva, e a viúva naquele tempo de Jesus, elas eram marginalizadas, eram tidas como pessoas fragilizadas, né? Inclusive a gente observa que ela havia perdido aqui o seu filho único. Quem sabe esse filho único era o esteio dessa casa, quem sabe ele era tudo que essa mulher tinha, e de repente a palavra fala que esse filho morreu e aí eles estavam ali naquele sepultamento. Só que Jesus é o seguinte, meu irmão, minha irmã, Jesus não consegue ver a nossa dor e ficar indiferente. Quando ele vê o nosso sofrimento, ele sofre junto com a gente. Ele sabe o que nós precisamos, ele vê o que nós estamos passando. Então Jesus sempre entra em cena. E outra coisa, aonde Jesus chega, a morte não consegue ficar. Então a palavra fala que Jesus viu, primeiramente ele viu o que estava acontecendo, viu essa mulher, viu o que ela estava passando. A palavra do Senhor fala que Jesus imediatamente moveu-se de compaixão para com ela. O que significa isso? Jesus começou a sentir a dor que ela estava sentindo.
palavra fala aqui que Jesus moveu-se de compaixão. E aqui está uma chave para que as curas e os milagres possam ocorrer. Se você quer ser um instrumento de Deus para curar alguém, para libertar alguém, você precisa, assim como Jesus, mover-se de íntima compaixão. O que significa isso? Você sentir a dor, você conseguir experimentar a dor que aquela pessoa está sentindo. E de repente Jesus, como Jesus sempre trazia algum conflito, no bom sentido, no sentido positivo, né, da palavra, onde ele chegava, ele falou para aquela mulher, ele chegou para aquela mulher e disse: não chores. Imagine só, gente. Quando Deus nos dá uma palavra no momento que nós estamos passando por tribulação, muitas vezes nós não entendemos o porquê. As palavras de maior motivação, as palavras, as maiores promessas de Deus vão acontecer quando a gente está no deserto. Veja só, aquela mulher tinha perdido tudo que ela tinha. Para ela era aquele filho, ela já tinha perdido o marido, a palavra fala que ela era viúva, e de repente Jesus falou com ela: não chores. Sabe por que Jesus falou assim com ela? Jesus não estava aqui sendo sarcástico. Jesus estava vendo lá na frente. Estava vendo o futuro. Meu irmão, minha irmã, Jesus vê o seu futuro. Eu não sei o que você está passando, qual tribulação que você está vivendo na sua vida, se você está vivendo uma doença, uma dificuldade financeira, um problema no seu casamento. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você está vivendo. Mas Jesus hoje está falando para você: não chore. Sabe por quê? Porque Jesus está vendo o futuro. Jesus está vendo a mudança nessa situação que você está vivendo. E aí, como ele deu a palavra, sempre quando Jesus dá a palavra, logo em seguida, Jesus faz alguma coisa, alguma atitude, algum milagre para poder confirmar aquela palavra dada. E foi assim que Jesus fez. A palavra fala que Jesus se aproximou daquele caixão. A palavra fala que no momento que Jesus se aproximou naquele caixão, a palavra fala que ele tocou no esquife. Naquela época, quem tocava no caixão era considerado impuro pelos religiosos na época. Era inclusive um costume religioso. Se alguém encostasse num caixão, tinha que fazer um ritual de purificação. Enfim, imagine só, Jesus colocando a mão naquele esquife, e aquelas pessoas que já estavam ali que Jesus tinha entre seus seguidores, aqueles que queriam falar que ele não era o Filho de Deus. Imagine nesse momento Jesus colocando a mão naquele caixão e as pessoas falando: olha só, ele é um impuro, ele não é o Filho de Deus, ele está colocando a mão no esquife daquele morto. Só que ele colocou a mão no caixão e ele falou assim. A palavra fala ali que no momento que ele tocou no esquife, os que levavam o morto pararam na hora. Ninguém ficou. As pessoas com certeza não entenderam aquilo. Mas isso aqui tem um significado. Quando Jesus chega e toca na situação, meu irmão, minha irmã, ele para o problema. Ele para a procissão da morte. E com a sua palavra, a mesma palavra que deu a vida para cada um de nós, em João 1, a palavra fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com a mesma palavra que ele ordenou a vida, ele disse para aquele moço: moço, eu te ordeno, levante-te. E a palavra fala que sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Ah, meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus que é especialista em nos entregar de volta aquilo que nós perdemos. Basta a gente ter fé, basta a gente confiar nele. E a palavra fala que após esse milagre, apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Meu irmão e minha irmã, o Filho de Deus quer te levantar. O Filho de Deus quer ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Quem sabe seus sonhos, sua saúde, sua família, sua finança. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que se encontra morto na sua vida. Mas creia no nome do Filho de Deus, porque ele quer parar essa procissão da tristeza, da morte. Ele quer parar esse momento de sepultamento, de dor e de tristeza na sua vida, e quer trazer a vida, quer trazer ressurreição e quer trazer alegria. E a pergunta que eu faço é: a qual dessas duas procissões você pertence? Você pertence à procissão fúnebre ou à procissão que está atrás de Jesus, que é a procissão da alegria e da ressurreição? Que Deus abençoe sua vida e espero que você possa decidir a estar andando atrás de Jesus, sempre nessa direção da procissão da vida, da prosperidade, da vitória, da ressurreição, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá.
Que Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.